Vamos nessa? Um pouquinho? Getúlio Lira Neto, volume 1, de 1882 a 1930, dos anos de formação à conquista do poder. Pô, como é que eu fecho esse sumáriozinho aqui? F, sumário, F, sumário, F. Tá. Não sei onde eu aprendo. Vou deixar curtinho aqui, ó. Vamos lá? Prólogo. 11 aviões sobrevoam o Rio de Janeiro. Na fuzilagem ostentavam o emblema fascista, 1931. Na tarde daquele 15 de janeiro de 1931, uma quinta-feira escaldante de verão carioca, as 10 mil pessoas aglomeradas ao longo da amurada da Praia do Flamengo voltavam os olhos para o horizonte. Os relógios marcavam 4h30 em ponto, quando 11 gigantescos hidroaviões Savoia Marchetti S-55A, de fabricação italiana, surgiram em voo baixo, por trás do Pão de Açúcar. As aeronaves vinham dispostas em impecável formação, tomando o aspecto de uma pirâmide no ar. As fuzilagens prateadas brilhavam sobre o sol, destacadas no fundo azul de um céu sem nuvens. No mesmo minuto, obedecendo a um movimento rigorosamente cronometrado, a proa de um destroyer cinzento de 107 metros de comprimento apareceu por trás da silhueta do Morro do Cara de Cão, à entrada da Baía de Guanabara. O navio, com a bandeira da Itália e o pavilhão negro do regime fascista de Benedito Mussolini tremulando no mastro. Singrou rápido pelas águas, acompanhando por outras 7 embarcações de guerra dispostas em fila. Não se tratava de um ataque militar, era uma manobra festiva. No alto, os 11 aviões avançaram na direção da praia e, ainda em formação, deram um rasante sobre o público. Observando-os de perto, eram ainda mais impressionantes. Com 24 metros de envergadura, 16 de comprimento e 5.000 quilos cada um, arrancaram aplausos e gritos de entusiasmo. No leme, avistavam-se as 3 cores oficiais da nação italiana: verde, branco e vermelho. Em cada um dos flutuadores de pouso estavam pintado Fácio, o feixe de vara dourado acompanhando da machadinha, símbolo da justiça na Roma antiga, reincorporado como insígnia pelos fascistas. Viva o Brasil! Viva a Itália! Viva Getúlio Vargas! Viva Mussolini! Brandava a multidão. Na Avenida Rio Branco, na fachada do edifício Hassenclever, onde funcionava a sede dos Diários Associados e a sucursal brasileira da Hearst Corporation, o conglomerado de comunicação do magnata norte-americano William Randolph Hearst, acho que é isso, um entusiasta do fascismo. Alto-falantes apontados para a rua multiplicavam o ruído dos motores Fiat de 1.120 cavalos que equipavam os aviões. O radiotransmissor principal estava instalado na cabine de comando da aeronave, que seguia imediatamente à frente das demais. Com o manche nas mãos, protegidos por um par de luvas brancas, quem a pilotava era o próprio comandante da aviação italiana, Ítalo Balbo, 33 anos, o mais jovem ministro de toda a Europa. Vestido com um uniforme escuro, Balbo era o comandante da expedição aérea que sairá de Ortobelo no dia 17 de dezembro e, depois de escalas em Cartagena e no norte da África, cruzar o Oceano Atlântico para Ares até chegar ao Brasil, fazendo paradas prévias em Natal e Salvador. Percorrendo um total de 10.400 quilômetros desde o ponto de partida, estabelecendo um novo marco na aviação mundial. Asas gloriosas da Itália Nova, lia-se na manchete do Fluminense Correio da Manhã.
Os heróis italianos, identificados por um distintivo negro com o emblema do Fácio, concluíram a sua última etapa do maior empreendimento de aviação de todos os tempos. Dizia a matéria: nunca será demais exaltar tão épico feito, em que o valor de um povo forte reponta como a própria esperança de mais brilhantes dias para a história da civilização. A travessia aérea sobre o Atlântico não era mais uma novidade desde 1922, quando os pilotos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral a efetuaram pela primeira vez. O ineditismo e a façanha de Balbo residiam no fato de fazê-la em formação de esquadrilha, o que acrescentava dificuldades consideráveis à missão, dada a necessidade de manter velocidade e posição constante durante todo o trajeto, para que os aviões não se desgarrassem ou, mais grave ainda, se entrechocassem nos céus. Balbo e toda a Itália estavam orgulhosos da proeza, considerada uma verdadeira ode ao poder da máquina, e particularmente dos homens que as controlavam, forjados na disciplina férrea do regime fascista. Ave Roma é mais uma vez o prestígio incontrolável da alma latina que se afirma no universo, através do valor secular do povo italiano. Saudou ainda o Correio da Manhã. A travessia sustentava o periódico. Era um testemunho eloquentíssimo do valor civilizador da Itália moderna. Ítalo Balbo não chegara por acaso ao comando da força aérea de seu país. Na fase anterior à tomada do poder na Itália pelos fascistas, ele se notabilizara por ser um dos mais truculentos seguidores de Duce, o termo pelo qual os italianos se referiam a Mussolini, derivado do latim dux, vocabulário que em português equivale a líder. Balbo se vangloriava de ter ateado fogo e destruído à época inúmeros escritórios, gráficas, bibliotecas, cooperativas e círculos culturais ligados ao grupo socialista e comunista da Ferrara, onde nascera e tivera sua iniciação política. Em julho de 1922, comandaram um ataque de 24 horas ininterruptas a prédios pertencentes aos movimentos de esquerda na cidade. Nossa passagem foi marcada por altas colunas de fogo e fumaça. Descreveu, com orgulho, no diário que publicaria decorridos exatos 10 anos do episódio. Nosso objetivo era desmoralizar o Estado, destruir o regime e todas as suas veneráveis instituições. Quanto mais nossas ações fossem consideradas escandalosas, melhor. Além dos incêndios criminosos de Ferrara, também pesavam contra Balbo as acusações de ter sido conivente, em 1923, com o assassinato de um sacerdote antifascista, o padre Giuseppe Minzoni, paróquio de Argenta. Mas o maior feito de seu currículo em prol do regime da extrema-direita, que então controlava a Itália, ocorrera cerca de 1 ano antes da morte de Minzoni, quando Balbo foi o mais jovem dos 4 idealizadores da famosa Marcha sobre Roma. A manifestação, que em outubro de 1922 reuniu cerca de 26 mil camisas negras. Grupo paramilitar encarregado de promover ações políticas por meio da violência, para invadir a Cidade Eterna e exigir a tomada do poder no país. A marcha marcou a ascensão de Mussolini à chefia do governo italiano e a posterior nomeação de Balbo para o ministério. Com experiência quase nula em aviação, fez um curso de pilotagem após assumir o cargo e logo em seguida criou a mística do voo em massa. As travessias oceânicas com esquadrilhas aéreas que se transformaram em um dos símbolos máximos da propaganda fascista no exterior. A chegada de Balbo ao Rio de Janeiro fora antecedida por uma tragédia na equipe. Numa decolagem noturna na cidade de Bolama, então capital da Guiné-Bissau, última das escalas africanas antes de o grupo rumar para o Brasil, 2 aviões apresentaram problemas logo nos primeiros minutos de voo. Um deles conseguiu descer no meio do oceano e ficou para trás, o outro teve menos sorte. Após um curto-circuito, explodiu no ar, matando os 5 tripulantes a bordo. Os corpos carbonizados jamais seriam resgatados das águas do Atlântico. Na Itália, Mussolini decretou luta oficial em toda a península. Por isso, em vez dos 13 aviões que partiram de Ortobello, apenas 11 aterrissaram na Anseada de Botafogo.
Recepcionados por autoridades brasileiras no Hotel Glória, onde ficariam hospedados Ítalo Balbo e seus 51 companheiros de viagem, entre aviadores técnicos e oficiais militares, inclusive o chefe do Estado-Maior da aviação italiana, o general Giuseppe Valli, piloto de dirigíveis durante a Primeira Guerra Mundial, receberam as honras de representantes oficiais de Mussolini no Brasil. Ao se postar diante do microfone para pronunciar seu discurso de agradecimento pelas boas-vindas do povo brasileiro, Balbo sublinhou cada frase com gestos largos que lembravam os trejeitos histriônicos do próprio Duce em suas aparições públicas. A diferença é que, ao invés de careca luzida do chefe, o ministro italiano ostentava uma vasta cabeleira negra, da mesma cor do cavanhaque pontudo que cultivava desde os tempos de incendiário em Ferrara. Trago a saudação da Itália fascista ao Brasil novo, declarou Balbo, em alusão ao fato de o país onde acabara de desembarcar estar sendo dirigido por um regime recém-surgido dos rescaldos de uma luta armada. Apenas 2 meses e meio antes, o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas, aos 48 anos de idade, assumira o comando da nação, após uma junta militar destituir o então presidente da República, Washington Luiz. Na agenda brasileira de Balbo, o principal compromisso era justamente uma audiência solene no dia seguinte com o chefe do governo provisório, instaurado após a vitória da chamada Revolução de 30. No bolso do uniforme, o italiano levaria um telegrama de Mussolini que daria o tom da conversa com o brasileiro Getúlio Vargas. Os corações de nossos povos irmãos batem juntos pela primeira vez. Certamente não será a última, dizia a mensagem. O protocolo do Palácio do Catete, então sede do governo federal, no Rio de Janeiro, capital da República, exigiu dos convidados o uso de casaca, colete preto e gravata branca. Os militares deveriam trajar farda de gala. Ítalo Balbo, em um elegante uniforme branco, chegou com sua comitiva rigorosamente às 15 horas, como indicado no convite. O ministro italiano tinha obsessão pelas coisas excelentemente organizadas, matematicamente certas. Depois de passar pela sequência de 6 colunas neoclássicas do hall de entrada e subir a escadaria de ferro fundido para chegar ao piso nobre do prédio, onde estava localizado o salão de honra, Balbo deparou-se com imagens que, por certo, lhe eram familiares. As esculturas, afresco e vitrais com motivos da mitologia greco-romana não escapariam aos olhos de um observador habituado a celebrar os monumentos e a iconografia da Roma imperial, reapropriados pelo fascismo como símbolos da superioridade cultural latina e, mais especificamente, italiana. No alto, em um nicho vermelho, a Afrodite de Capua do Palácio do Catete era uma cópia em metal da obra verdadeira, de mármore, custodiada pelo Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. As pinturas na parede exibiam reproduções de obras do pintor renascentista italiano Rafael Sanzio e remetiam à Vila Farnesina, em Roma. Conduzido ao Salão Amarelo, Balbo pôde observar a ornamentação suntuosa e o mobiliário pesado de inspiração veneziana. Era como se um pedaço da Itália houvesse sido transplantado para os trópicos, provocando em um olho mais treinado uma certa e inevitável sensação de artificialismo. Conduzido, enfim, ao salão de honra, decorado com réplicas de pintura que igualmente aludiam a temas da mitologia grego-romana, o ministro de Mussolini foi anunciado e levado à presença de Getúlio Vargas. Conforme o testemunho do correspondente do jornal paulistano Folha da Manhã, presente à solenidade, Balbo, com o peito estufado e apinhado de medalhas militares, perfilou-se diante do governante brasileiro. Rígido, de joelhos unidos, levantou subitamente o braço direito, deixando a palma da mão voltada para baixo, em posição estendida. Era a célebre saudação fascista. Getúlio olhou o visitante e, após alguns poucos segundos de hesitação, estendeu-lhe a mão em um cumprimento convencional. Em fila indiana, todos os membros da comitiva italiana repetiram o gesto de Balbo. Como retribuição, tiveram as mãos apertadas por Getúlio. Tudo entre sorrisos.
notou o repórter da Folha, destacando a informalidade do chefe do governo brasileiro, em contraposição ao cenário e à postura marcial dos convidados. Nada mais brazuca que isso, né? Imagina os caras lá assim. Aí o Getúlio lá. Toca aí, seu banana. E dando risadinha. Ai, meu Deus do céu. Bom demais. Conversei com o Ítalo Balbo. E espírito ágil, inteligente e muito simpático, anotaria Getúlio mais tarde, em um caderninho de bolso. A capa revestida de tecido preto, desde o dia 3 de outubro do ano anterior, data do início do movimento que conduziu ao comando da nação, ele começara a redigir um diário pessoal, no qual deixava preciosas anotações acerca do cotidiano e do exercício do poder. Já encheram um volume inteiro com elas e começará um segundo. Sobre a chegada da expedição aérea italiana ao Rio, ao que se assistiria do mirante localizado no alto do Morro do Mundo Novo, nos fundos do Palácio da Guanabara, residência oficial da Presidência da República, registrará o seguinte comentário. Foi um espetáculo admirável. A audiência solene no catete não demorou mais do que alguns minutos. Ao final, Getúlio recebeu das mãos de Balbo uma comprida caixa metálica, no interior da qual havia uma raridade cartográfica, um mapa do continente americano, datado de 1751. Era um presente da Itália ao povo brasileiro, sublinhou o representante de Mussolini. A conversa entre Getúlio e Balbo teria continuidade e desdobramentos decisivos poucas horas depois, à noite, em um banquete oferecido aos militares estrangeiros no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. À mesa, Getúlio sentou-se em frente a Balbo e ao lado do embaixador italiano do Brasil, Vittore Cerruti, e do Núcio Apostólico, representante da Santa Sé no país. O monsenhor italiano Benedetto Aloisi Massella, religioso que em 1943 profaciaria a obra em defesa da ação católica, de autoria de Plínio Correia de Oliveira, o fundador da organização Tradição, Família e Propriedade. Para apresentar o ministro fascista os sabores exóticos da culinária brasileira, o jantar teve como atração principal um caldo de tartaruga, filés de robalo, carneiro ao forno e macuco assado. À hora da sobremesa, compotas de frutas tropicais e sorvetes de bacuri. Ítalo Balbo levantou a taça de champanhe e fez um brinde ao Brasil. Disse que Mussolini desejava cultivar com o máximo empenho as relações de amizade entre os dois povos e os governos. Depois de ouvirem o hino nacional brasileiro, a Marcha Real Italiana e a Giovanessa, hino oficial do fascismo, os convidados seguiram para a biblioteca, onde lhe foram oferecidos cigarros, charutos, licor e café. O jornalista do Correio da Manhã aproximou-se da roda em que Getúlio e Balbo conversavam e assim pôde ouvir e descrever parte da conversa. Para a surpresa do repórter, Getúlio falava um italiano fluente. O povo italiano adora café, comentou Balbo, após levantar a xícara quente aos lábios. Em todas as nossas cidades, sejam elas grandes ou pequenas, há um café em cada esquina. E estão sempre cheios. Estou certo de que em nenhum país da Europa se bebe mais café do que na Itália. Getúlio sorriu, rolando um grosso charuto entre os dedos. A palestra chegara onde ele queria. A missão Balbo, espetaculoso golpe de publicidade fascista, tinha motivação evidentemente políticas, mas também financeiras. O governo italiano pretendia negociar com o Brasil a venda dos aviões militares que fizeram a travessia aérea do Atlântico. A recomendação do Dulce era de que Balbo e seus homens voltassem para casa de navio. Getúlio propôs então ao ministro italiano da aviação uma espécie de escambo. O exército brasileiro ficaria com as aeronaves. Em troca, em vez de dinheiro vivo, o país remeteria para Roma toneladas de café em grãos. O negócio, costurado depois pelos representantes comerciais dos respectivos governos, acabou aprovado. O Brasil pagaria 8.000 contos de réis. O equivalente então a cerca de 88 milhões de dólares, em sacas de café
para ficar com os modernos Savoy ou Marchette. Foi um negócio e tanto. Mais de 20 milhões de sacas do produto estavam apodrecendo nos armazéns reguladores nacionais. Nas administrações anteriores, a política oficial de proteção ao café, principal item da pauta de exportação brasileira, consistiria na compra pelos governos dos excedentes da produção. Por algum tempo, o artifício interferiria na lei da oferta e da procura, mantendo os preços em alta no mercado internacional. Mas desde outubro de 1929, com o crash histórico da Bolsa de Nova York e a crise econômica mundial dela decorrente, os compradores mundo afora sumiram. Os preços, por consequente, despencaram. A saca de café, que chegara a custar R$ 200 mil em agosto de 1929, caíram para os míseros R$ 12 mil naquele início de 1931, o que a rigor deixava o país à beira de uma bancarrota. A missão Balbo... Legal essa parte aqui, hein? Bem legal essa parte aqui, né? A missão Balbo e a consequente negociação das aeronaves militares italianas ajudaram a minorar apenas uma pequena parte do problema. É bem verdade, dali a menos de um mês, para socorrer os cafeicultores e aplacar o pânico instalado no setor, o governo federal recorreria ao velho expediente e decretaria a compra pelo Ministério da Fazenda de 17,5 milhões de novas sacas, mais da metade da safra anual que seria registrada no fim daquele ano. Dali a mais alguns meses, Getúlio apelaria para uma medida ainda mais extrema: a incineração pura e simples dos estoques numa tentativa desesperada de manter os preços estáveis. As despedidas de Balbo ficaram marcadas por um escândalo diplomático. Salve, ciclista! As despedidas de Balbo ficariam marcadas por um escândalo diplomático. No Rio de Janeiro, o aviador e sua equipe foram alvos de seguidas recepções, homenageados em um baile de gala no luxuoso Copacabana Palace e com uma corrida espacial do Jockey Club, configurando ainda como convidados de honra de um espetáculo musical no Teatro Lírico, cujo ponto alto seria a apresentação dos tenores Machado del Negre e Francisco Pezzi, que entoaram canções do mais assumido repertório fascista. Entusiasmado com as atenções dispensadas, Balbo decidiu conhecer também São Paulo. Ao ser informado de que na cidade existia a maior colônia de italianos no país, na capital paulista, as homenagens prosseguiriam, ainda mais acaloradas. Contudo, terminaram em tumulto. Com os aviões já praticamente negociados, a comitiva viajou para São Paulo por via férrea e, no mesmo dia da chegada, participou da inauguração da nova sede do consulado italiano na cidade, em um prédio localizado na Praça da República, numa concorrida solenidade nas dependências do Instituto Médio Dante Alighieri, o futuro Colégio Dante, na Alameda Jaú. As centenas de alunos da instituição e de outros estabelecimentos de ensino ítalo-brasileiro foram orientados pela direção e pelos professores a receber Ítalo Balbo com a saudação fascista, o que valeu uma nota de protesto na Folha da Noite. A admoestação do jornal provocou algum constrangimento aos anfitriões, mas algo muito mais grave ainda estava por vir. Antes de embarcarem de volta ao Rio de Janeiro, de onde deveriam tomar o vapor para a Europa, os aviadores foram surpreendidos por um burburinho na Estação da Luz. O que começou com um simples empurra-empurra derivou em cenas explícitas de pugilato. Imigrantes italianos adeptos do movimento anarquista entraram em confronto com os compatriotas simpatizantes do fascismo em São Paulo. No meio da confusão, manifestantes das duas facções rivais acabaram cercando o automóvel no qual se encontrava o embaixador italiano Vittore Cerruti e o comandante da esquadra de guerra que escoltava os aviões durante a travessia transatlântica, o almirante Umberto Bussi. Para escapar do conflito, Cerruti saltou do carro e abriu caminho a esmo, distribuindo palavrões e cotoveladas em meio à multidão, tendo ofendido e atingido instintamente anarquistas e fascistas ao longo do caminho. Bussi conseguiu acompanhá-lo de perto, mas ambos foram barrados pelo inspetor de polícia encarregado de impedir o acesso dos manifestantes à plataforma. O embaixador ainda tentou forçar a passagem, mas o policial,
Por não conseguir distingui-los dos demais, e sem conseguir entender uma única palavra do que gritavam, conteve-os com um enérgico empurrão. Não sabia o que eles diziam, mas pelo tom e pelas maneiras compreendi que pronunciavam irreverências. Depois o rapaz, mais tarde, à imprensa. Revoltado com o bloqueio, o almirante desferiu uma sonora bofetada no rosto do inspetor. Cerruti aproveitou para também atacá-lo, fechando-lhe um soco de cima para baixo. O golpe passou de raspão, conseguindo apenas fazer com que o cap do policial se deslocasse para a frente dos seus olhos. O inspetor, sem enxergar nada por alguns instantes, disparou um murro vesgo, mais vigoroso, em direção aos oponentes. Aí, a pancada atingiu em cheio o rosto do embaixador, que ficou grogue. Recuperado da condição de inferioridade, e antes que Bussi pudesse correr em auxílio do companheiro, o rapaz pegou o embaixador pela lapela do paletó e continuou-lhe aplicando uma série de sanfanões. O quiprocó só terminou quando os demais membros da comitiva conseguiram se aproximar e, com a ajuda de um intérprete, explicaram que eles dois senhores desgrenhados eram altos representantes do governo italiano. O policial, lívido, percebendo o tamanho da complicação na qual se metera, pediu desculpa a ambos. O almirante retribuiu o gesto, mas o embaixador se negou a fazer o mesmo. O episódio resultou em um protesto dos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, que exigiram o afastamento do embaixador do país e um pedido formal de desculpas do governo italiano pelo desacato e a um representante da polícia brasileira. Chegou a USP. Mangabeira postou algo, hein? Postou? Getúlio precisou entrar em ação, por causa do revide do inspetor contra Cerruti. Considerou que o mais recomendável era dar o assunto por encerrado. Após uma rápida reunião de conciliação entre as partes e uma indicação à imprensa para que não escrevesse mais nenhuma linha sobre o caso, o pedido do chefe do governo provisório foi prontamente atendido. De todo modo, Vittorio Cerruti não demoraria muito mais tempo no Brasil. Dali a pouco, mais de um ano, Mussolini o transferiria para a embaixada italiana na Alemanha, onde o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, Adolf Hitler, preparava o terreno para sua ascensão ao poder. Embora o Palácio do Catete tenha estendido seus tapetes vermelhos aos fascistas de Ítalo Balbo, Getúlio Vargas ainda não deixara clara a opinião pública qual rumo ideológico pretendia imprimir ao governo após a tomada do poder, particularmente em um momento histórico no qual o mundo assistiria ao surgimento de governos totalitários à esquerda e à direita. A questão fazia todo sentido. Havia até mesmo quem desconfiasse de que estivesse em andamento um processo de aproximação com a União Soviética, a poderosa nação surgida cerca de 18 anos antes, em 1922, após o triunfo da Revolução Russa de 1917 e da vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco na Guerra Civil, que consolidou o domínio dos bolcheviques comandados por Vladimir Lenin. O jornalista e advogado paulista Plínio Barreto, redator-chefe do Estado de São Paulo, publicação que apoiou abertamente a Revolução de 30, apontava uma suposta inclinação esquerdista do novo governo brasileiro. Recebidos com entusiasmo, os revolucionários começavam agora a causar inquietação ao povo, denunciou Barreto. O motivo dessa reviravolta, manifesto a todos os olhos, se encontra na crença que, justa ou injustamente, se arraigou no espírito público de que estamos condenados a uma ditadura militar de caráter comunista. Entretanto, de Montevidéu, o engenheiro militar Luiz Carlos Prestes, no exílio desde 1927 e às vésperas de ir morar na União Soviética a convite do governo daquele país, tratava de negar qualquer vínculo da Revolução de 30 e do governo de Getúlio com a causa marxista. No Brasil, como em toda a América Latina, os mistificadores servem-se da palavra revolução para enganar grosseiramente as massas. Acusava Prestes. Os que temiam a bolchevização
bolchevização do regime baseavam suas suspeitas no fato de estarem sendo organizadas por todo o país, com o apoio de membros influentes do governo federal e de pessoas bem próximas a Getúlio. As chamadas Legiões Revolucionárias, organizações que buscavam atrair o operariado com mensagens de forte conteúdo social. Os integrantes dessas agremiações utilizavam como distintivo uma sugestiva braçadeira vermelha. Em São Paulo, o primeiro manifesto dos legionários foi distribuído à população com a ajuda de um aeroplano que inundou a cidade com panfletos de linguagem ardente. Dizia os folhetos: de vitória nas armas, não se conclua que a ação revolucionária tenha chegado ao seu termo e que os combatentes possam dar por findo o seu trabalho e que a nação milagrosamente esteja reintegrada no uso e no gozo de suas prerrogativas inalienáveis. Povo de São Paulo, e de hoje para o vosso trabalho, cada um de vós, mais uma faixa vermelha no braço. Com uma faixa vermelha no braço. Expressão da certeza de que está disposto a cumprir a sua missão. Preciso pegar água. Espera aí, um segundo, deixa eu pegar água aqui. Pronto. Em simultâneo, seria formada em Belo Horizonte a Legião Mineira, de assumida extração direitista. Em contraste com a braçadeira vermelha, seus afiliados adotaram como símbolo a camisa caqui. Apesar de antagônicos nos aspectos externos, os métodos dos dois grupos eram de tal modo semelhantes que muitas vezes chegaram a se confundir. Como traço adicional de afinidade, existia a defesa intransigentes que faziam do governo provisório. Afinal, ambas as correntes haviam nascido das fileiras revolucionárias que içaram Getúlio ao catete. A Revolução de 30 contará com o apoio e a coalizão dos mais diferentes matizes ideológicos, que então se sentiam no direito de cobrar sua parte correspondente no governo, impondo à nação os respectivos interesses. Posto no meio de um fogo cruzado, Getúlio até ali procurava contemporizar, ora afagando uns, ora agradando outros. A indefinição e a dualidade ajudariam a plasmar a imagem de um político de poucas palavras e muitos sorrisos, apto a atrair sobre si uma cordilheira de adjetivos recorrentes que logo se encravariam em sua biografia como inevitáveis clichês. Passaria a ser, desde então, a eterna esfinge, o impenetrável, o enigmático Getúlio Vargas. Buenas, Eduardo, beleza? O Rio Grande do Sul até aqui era uma floresta africana que só produzia leões. O senhor Getúlio é a primeira raposa dos Pampas. Definia o jornalista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o Chateau dos donos dos diários associados e uma das línguas mais venenosas da imprensa brasileira. A imagem do leão era uma referência ao passado belicoso do povo gaúcho, historicamente envolvido com guerras de fronteiras e conflitos internos. A metáfora política da raposa, bicho manhoso e astuto, ficaria para sempre associada à imagem do Getúlio. Maquiavel é pinto para o senhor Getúlio Vargas, reforçava Chateau. Só havia uma única certeza àquela altura dos acontecimentos. A despeito dos viés ideológicos de seu governo, a respeito de que viés ideológicos que seu governo viesse a tomar, entregando-se aos braços do fascismo ou às mãos dos comunistas, Getúlio estava disposto a fazer um governo forte, sem nenhuma consideração aos princípios da representatividade parlamentar e do liberalismo econômico. Valores que estavam em xeque desde a crise da Bolsa de Wall Street, que Wall Street empurrava os Estados Unidos para o abismo da Grande Depressão. O desemprego em massa, o fechamento de banco, as falências e suicídios em séries abalavam, naquele instante, a crença na democracia liberal e no Estado mínimo em todo o Ocidente. Em seu lugar, surgiram as propostas regeneradoras
de regimes centralizadores com forte ingerência do Estado sobre a economia e a tutela vigilante sobre a vida privada dos indivíduos. Desse desencanto político radical, por diferentes caminhos e em diferentes conjunturas, brotaria o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e, em certa medida, com suas especificidades, o getulismo no Brasil. Deem-me a ordem que eu lhes darei boa administração, dizia Getúlio. Porém, nem propriamente fascista, muito menos comunista. Ele inauguraria um autoritarismo de todo particular, temperado por uma imagem pública bonachona, de um chefe de Estado capaz de sair do palácio sem nenhum guarda-costas e, como um cidadão comum, ir ao dentista de táxi, abdicando da prerrogativa do carro oficial. Foi exatamente o que Getúlio fez na manhã de dia 14 de novembro de 1930, apenas 11 dias depois de tomar posse como chefe do governo provisório, ao visitar o odontólogo Belo R. Brandão, cujo escritório ficava na rua São José, nos altos do Café do Rio Branco. Ponto de encontro boêmio frequentado por artistas e gente ligada ao futebol. Os habituês do estabelecimento ficaram surpresos com aquele novo dirigente da nação que caminhava de terno de linho branco e sapatos bicolores entre os comuns dos mortais, deixando atrás de si, como um rastro característico, as baforadas do inseparável charuto. A respeito da sem cerimônia de Getúlio, uma saborosa marchinha popular, de autoria do irreverente Lamartine Babo, e lançada naquele janeiro de 1931, sintetizava com perspicácia a imagem popular construída e desfrutada pelo novo governante do brasileiro. Só mesmo com a Revolução, graças ao rádio e ao parabelo, nós vamos ter transformação. Neste Brasil verde e amarelo. Tutulilio. Pô, vamos ver essa musiquinha? Será que a gente consegue escutar essa musiquinha? No Google. Deixa eu ver se a gente consegue escutar essa musiquinha no Google. Será que tem no Google? Deixa eu ver. Só mesmo com a Revolução, graças ao rádio e o parabelo. Aqui, ó. Tem aqui. Achei. Aqui, ó. Você fez bem que... Oxe, mano, tô tomando L aqui, tá maluco, porra. Aqui, ó. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. C-U-Tu, L-I-O, Getúlio. C-U-Tu, L-I-O, Getúlio. Certa menina desencantada, cujo papai foi senador, ao ver o povo desencarnado, sem se pintar mudou de cor. Tá aí. Tu. L-I-O. Getúlio. Tá, good rima, hein? Good rima. Estava tudo lá, na letra da marchinha que o almirante gravou, acompanhado pela Orquestra Guanabara e o bando dos Tangarás. A luta armada, a habilidade de Getúlio para lidar com os novos meios de comunicação, o apelo nacionalista, as cores da bandeira brasileira, a capacidade de atrair e aceitar adesistas de 1/10 hora, o refrão irresistivelmente pegajoso,
ao soletrar as letras de seu nome à maneira infantil, conferida uma intimidade lúdica e uma identificação afetuosa entre o líder carismático e o povo. O título da música, GG, também referida no selo do disco como Seu Getúlio, quebrava a solenidade do cargo, cunhava um apelido e a aproximava ainda mais dos milhares de brasileiros que ouviam a canção pelas ondas do rádio. Por outro lado, Getúlio governava com a Constituição suspensa, um tribunal revolucionário arrolado dezenas de inimigos do novo regime. Arrolando. O judiciário cerceado e o Congresso arbitrariamente fechado. A demonização da política e dos políticos profissionais seria uma das marcas mais fortes do governo provisório, que logo se revelaria não tão provisório assim. A tese da morte da política seria explorada à exaustão não só pelos discursos oficiais de Getúlio, mas também na própria imprensa, por meio de charges que faziam um humor a favor, ao retratar essa mesma política sempre como uma velha coroca com traços de megera. Na revista satírica, Careta, a imagem de uma bruxa dependurada na forca e em cujos trajes se lia a expressão política profissional, falava por si. Na edição seguinte, a mesma publicação teria na capa, em cores, a ilustração da fachada do Congresso Nacional, onde se via afixada uma enorme placa de aluga-se pelas escadarias, o estereótipo do político de fraque e cartola, mas com a roupa em frangalhos e o olhar macambúzio, indicava o propalado declínio da classe. O jeca, representação tradicional que a revista fazia do povo, aparecia em trajes revolucionários e exclamava, apontando para a cena, eis a república dos meus sonhos. Por trás da animosidade pública ao parlamento, inconscientemente ou não, a tentação totalitária está sempre à espreita. Getúlio soube explorar a atrávica indignação popular contra os congressistas e direcioná-la em seu proveito pessoal. Ele próprio, sendo um político de carreira, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-ministro da Justiça, ex-governante do Rio Grande do Sul, apresentava-se como alguém que extirpara definitivamente a política da vida nacional, como se faz a um câncer, em nome da moralização dos costumes e em prol da eficiência administrativa. Ao mesmo tempo, já nos primeiros decretos assinados como novo dirigente da nação, Getúlio estabeleceu anistias aos e-livros e presos políticos perseguidos pelos governos anteriores, além de criar o Ministério do Trabalho e da Educação e da Saúde. Caramba, foi Getúlio que criou o Ministério do Trabalho, da Educação e da Saúde, que legal. Pela primeira vez no Brasil, um presidente reconhecia a questão social, em vez de tratá-la como um mero caso de polícia. Ao implantar uma inédita política trabalhista, Getúlio estabelecia novas perspectivas em um país que, apenas 4 décadas antes, período relativamente curto quando encarado em uma perspectiva histórica, vivia sob o escândalo repugnante da escravidão. Se o trabalhismo inaugurado por ele tinha como objetivo reprimir os esforços de organizações independentes do operário urbano e submetê-lo ao controle do Estado, só os próximos anos diriam. Mais instantânea foi sua conivência com a repressão da polícia do Distrito Federal à Marcha da Fome, programada para 19 de janeiro de 1931, quando Ítalo Balbo ainda se encontrava em terras cariocas. A manifestação, anunciada em cartazes pregados pelos muros e postes do Rio, foi precedida de uma ação policial preventiva, que apreendeu boletins de propaganda e arrancou da cama, em plena madrugada, operários e organizadores, para depois levá-los à cadeia, onde foram postos em incomunicabilidade e ameaçados de degredo na ilha de Fernando de Noronha. Ah, eu queria, hein? Queria ser preso lá na ilha de Fernando de Noronha. Bom dia, Eduardo. Quem quer ser preso na ilha de Fernando? Ficar preso lá na ilha de Fernando de Noronha. Só um pouquinho. Só um pouquinho só. A intenção única e pré-estudada da manifestação consistia em perturbar a ordem, tanto assim que os cartazes eram impressos em letras vermelhas, justificou a nota oficial da polícia distribuída à imprensa.
Entre uma contradição e outra, Getúlio iniciava ali a mais longa trajetória de um único indivíduo no comando da República Brasileira. Ao todo, contados os 2 períodos à frente do poder, passaria 18 anos e meio no catete. Só morto abandonaria, apontando como próprio peito um cano frio de um Colt calibre 32 com um cabo de madrepérola. Tempo e gestos suficientes para fazer dele o personagem mais importante, mais dramático e o mais controvertido da história política nacional. Ninguém como Getúlio despertou tanta paixão e tanto ódio. Quase 60 anos após sua morte, seu fantasma e as representações coletivas em torno da sua figura ainda nos rondam, provocando contestações, desafiando exegetas. Exegetas? Que diabo é isso? Contrapondo analistas. Mas, para muitos, ele deixou uma herança de inestimáveis realizações do serviço da soberania do país e em nome de engrandecimento de seu povo. Para outros, transmitiu um legado maldito que atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade brasileira. Conforme afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao tomar posse da cadeira presidencial em 1 de janeiro de 1995, o sucessor de FHC, Lula, pensaria de modo exatamente oposto. Lula, que jamais escondeu sua admiração por Getúlio, chegou a copiar-lhe uma imagem clássica, quando exibiu para os fotógrafos a mão tisnada de petróleo, do mesmo modo em que o gaúcho fizera em 1952, quando a campanha pela criação da Petrobras. Em setembro de 2010, o mesmo Lula assinou a Lei 12.326, que oficialmente inscreveu o nome de Getúlio Donelli Vargas no livro dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília. Bem antes de tudo isso, no longínquo 3 de dezembro de 1930, exatamente um mês após Getúlio ter assumido no Rio de Janeiro a chefia do governo provisório, um senhor de bigodes muito brancos escreveu-lhe uma carta, diretamente de São Borja, interior do Rio Grande do Sul. Pela dificuldade de comunicação à época, a mensagem só encontrou o destinatário em meados de janeiro, quando ele já estava envolto da intrincada tarefa de escolher entre muitos áulicos que o rodeavam, os homens que o acompanhariam ou não no governo. Havia, no meio desses esquerdistas, direitistas, liberais, civis, militares, revolucionários sinceros, descarados, oportunistas. Presumo que sairás daí velho, devido ao excessivo trabalho intelectual dia e noite. Olha, faz como o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Confia em todos, desconfiando igualmente, dizia tal carta. A assinatura era de um general quase nonagenário, de nome Manuel do Nascimento Vargas, o pai de Getúlio, eterno florianista, veterano da Guerra do Paraguai e de muitas outras batalhas travadas nas Conchilhas Gaúchas. Getúlio, ao longo de toda a vida, jamais ousaria desobedecer a uma ordem paterna. Não seria daquela vez que iria contrariar o velho general Vargas. Tá aí, primeiro capítulo. Uma good, hein? Uma good, gostei. Não se esqueça de dar um like aí no vídeo, você vai ver nesse corte. Beleza? Deixar um comentário. Pô, Tamir, tô gostando, hein? Gostei do primeiro capítulo, interessante. Pô, não gostei ainda não me pegou. Vamos ver o segundo. Ah, Tamir, não tenho o que comentar. Então comenta Epaminondas. Epaminondas, beleza? Deixa eu dar bom dia aí pra quem tá chegando por aí. Boa tarde.